Olá, sejam bem-vindos ao canal de Psicanálise Cristã, uma ferramenta que Deus nos deu para tratar da sua ansiedade, seus problemas emocionais, suas angústias. E neste vídeo nós vamos estar falando com vocês como controlar uns impulsos sexuais. Muitas pessoas nos procuram com aqueles desejos, aquela situação constrangedora, de que vem e sente umas sensações físicas incontroláveis, difícil, e que as pessoas se sentem até constrangidas. Tem algumas pessoas que falam, cara, eu não posso ir até para as reuniões de célula, reunião de igreja, quando olha aquela pessoa, aquilo me causa um frisson, aquilo causa umas borboletinhas no meu estômago, me dá uns calafrios, eu fico vermelho, eu fico ruborizado, e aí muitas vezes eu não consigo controlar. Sinto palpitação quando vejo a pessoa, só de pensar naquilo já começo a ficar muito agitado, aumenta a minha ansiedade. Eu não quero pecar, mas está difícil de segurar, doutor, me ajuda, pelo amor de Deus, como é que eu faço nessa situação? Como é que eu posso controlar essas minhas emoções? Estou a ponto de não me segurar mais, eu já caí no pecado, não foi uma vez, não deu certo, eu cedo essas tentações, eu acabo pecando, depois eu me arrependo, eu fico um período sem pensar no assunto, mas aquilo fica me atormentando e eu não consigo, doutor, eu preciso de ajuda. E como é que você pode atender uma pessoa no seu gabinete pastoral? Como você pode acolher pessoas que te procuram com essa compulsão, esse impulso do desejo sexual, do ato sexual em si? Pois bem, dê o like se você gosta desse tema, ajude a divulgar, e eu preciso que você dê like para que a gente possa fazer mais conteúdos semelhantes a esse, para que você possa aprender mais, inclusive para você poder acolher as pessoas que estão passando por problemas semelhantes. E quando se fala de impulso sexual, primeiro vamos falar o que é uma definição de impulso sexual. É aquelas sensações, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos que te impulsionam para o ato sexual em si. Então, quando nós falamos de controlar os impulsos sexuais, como controlar sensações, sentimentos, pensamentos ligados ao ato sexual? E muitas vezes isso começa a comprometer o seu dia a dia, começa a comprometer o seu raciocínio lógico, comprometer a sua relação interpessoal na sua casa, na sua família, ou o cliente que chega aí no seu consultório falando se está assim extremamente desanimado porque não consegue mais controlar essas situações. Como proceder? O termo técnico da psicanálise cristã para isso seria ligado àqueles impulsos que te levam a buscar alguma coisa, ligado a um desejo, ligado ao que nós chamamos de instintos e pulsões, ou seja, as pessoas já nascem com isso. Então, quando você pensa no instinto da fome, no instinto da sede, isso Freud colocou como um raciocínio bastante interessante, nós já nascemos com um instinto que nos impulsiona, então, à comida, à bebida, ao afeto, à necessidade de afeto. Então, é um impulso, e como Freud disse, ele chamava isso de pulsão, seria as pulsões sexuais, as pulsões de alimentação. Só que as pessoas, muitas vezes, ele também tem um impulso para comer demais, um impulso para beber demais, um impulso para gastar demais, um impulso para consumir determinada substância demais. Ou seja, existe uma pulsão, a nossa mente é carregada de pulsões. Então, e essas pulsões, eu preciso colocar um conceitozinho a mais aqui para você que quer estudar psicanálise, né? Depois você aprofunda aí nesses temas, mas está ligada ao conceito de libido. Então você ouve de uma maneira leiga o que é libido. Libido é aquela energia, uma quantidade de energia que te impulsiona a buscar alguma coisa, que está ligada ao nosso desejo. Então existe um desejo libidinal atrelado aos impulsos sexuais. Então, da mesma forma que nós necessitamos
beber, comer, e o bebê já nasce com o instinto da fome, da sede, da busca do afeto, da busca de conhecimento, de tirar essa curiosidade que nós temos. Então a gente tem um impulso em busca de conhecimento e sede por saber. Tudo isso tem a ver com uma coisa inata que está ligada às nossas pulsões, né? Então tudo aquilo que nós aprendemos de prazer ao longo da nossa vida vira um prazer libidinal. E da mesma forma, quando o indivíduo já nasce com isso e quando ele entra na adolescência, vêm os hormônios sexuais, estrógeno, progesterona nas mulheres e testosterona nos meninos. Tanto é que eles ficam doidos, né? A criançada toda fica em busca desses impulsos, de satisfazer esses impulsos de ordem sexual. E incrível que pareça, quando você vê um cachorro na rua e quando esse cachorro sente aquele cheiro, né, da cachorra no cio, né, aquele sangue que sai da vagina da cachorra, da cadela, né, o cachorro fica doido. Então aí você vê ele se auto-manipulando ali, né? É como eu vi na rua esse tempo atrás, né? O cachorro na porta de uma padaria, provavelmente ele sentiu aquele cheiro de uma cachorra, ele ficou doido, incontrolável, como um impulso incontrolável. Só que então nós temos o nosso lado impulso, que é naturalmente nosso, só que quando esses impulsos começam a trazer prejuízo na nossa relação, prejuízo nas nossas sensações, sentimentos, causando ansiedade, causando angústia, causando constrangimento, é necessário que você acolha essas pessoas. Então, essa situação está ligada com o nosso lado carnal, com o nosso lado cerebral, né? Então, Paulo já dizia, todo o bem que eu quero fazer, quer dizer, eu não quero ter esses impulsos, mas eu acabo tendo. Então, o nosso cérebro é extremamente ligado a esses impulsos de sede, de fome, afeto e particularmente os impulsos sexuais. Então é um processo neurobiológico que tem a ver com o nosso cérebro. Então o nosso cérebro é bastante impulsivo nesse sentido. Então existem 3 caminhos a serem seguidos quando nós falamos aí no controle do impulso sexual. Primeiro vamos falar do impulso neurobiológico. Então do nosso lado, se nós estamos com sede, com fome e a gente não se alimenta, nós vamos ficando cada vez mais ansiosos, angustiados, e a fome aumentando, a sede aumentando, a gente fica desesperado em busca de sede, comida, né? Você vai ver pessoas brigando por conta de comida, assaltando, quebrando supermercados, invadindo lojas em busca de comida. Então, quando nós falamos desse instinto animal, o nosso lado animal impulsiona. Então, é importante para aquelas muitas pessoas que estão aí na igreja, né, acolhendo as pessoas, você que é terapeuta, e é necessário você saber que isso está relacionado, então, com aquelas pessoas que falam que estão ansiosas demais, não conseguem controlar o que está falando, fala compulsivamente, pensa muito rápido, estão extremamente ansiosas, agitadas. Isso pode ser uma carência afetiva e também uma carência sexual, mas não vem na cabeça delas que elas estão com uma carência afetiva e sexual. Então é importante que muitas vezes haja uma intervenção da medicina, porque os impulsos cerebrais estão muito intensos. Então, o nosso sucesso, muitas vezes, no acolhimento dessas pessoas inclui uma avaliação médica e, inclusive, a prescrição de medicamentos que têm relação com a psiquiatria. Então, primeira dica, você pode procurar um psiquiatra para que ele te avalie a sua ansiedade, a sua angústia, a sua maneira do seu cérebro funcionar e que te levam, muitas vezes, à compulsão sexual. E a compulsão sexual, no ato sexual propriamente dito, a ansiedade, a angústia vão embora, mas elas vão voltar, porque é natural do ser humano, né? Você não só almoça uma vez por semana, na verdade você quer almoçar todo dia, você quer jantar todo dia, você vai fazer 2, 3 refeições diariamente você vai beber água. Então, da mesma forma, esse impulso cerebral ligado à questão do impulso sexual é semelhante à fome, é semelhante à sede. Item número 2, muitas pessoas que foram abusadas com trauma na infância, com fantasias criadas na infância, porque a libido ela vai fixando em determinadas questões. Então, pessoas que foram iniciadas precocemente na atividade sexual, manipuladas ou abuso sexual na infância, na fase adulta elas vão vir com um impulso sexual extremamente aflorado, e aquilo não satisfaz, aquilo vem numa pulsão que a gente chama, né, que impulsiona as pessoas a se sentirem constrangidas. Então é necessário, nesse caso, o segundo item importante, que é a questão da terapia. A psicoterapia, e particularmente a psicanálise cristã,
desativando os traumas ocorridos na infância, as fantasias criadas na infância, vão ajudar profundamente essas pessoas. E o terceiro e último é o ponto de vista espiritual. É importante que você observe 1 Coríntios capítulo 7, e eu vou ler para vocês aqui, que eu estou com a Bíblia aberta. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Paulo tinha uma consciência plena desses desejos, desse impulso sexual. Então ele vai falando em 1 Coríntios 7, que você vai ler inteiro, né, que o seu corpo não te pertence, pertence ao seu cônjuge, e você não deve negar-se para que Satanás não te atente, ou seja, os maus pensamentos te atentem, porque se você tem um impulso, é importante que você converse com o seu companheiro, né, converse com o seu marido aí, com o seu cônjuge, e consiga atrelar isso. É claro, quando nós falamos em casamento, existem outras questões da sexualidade humana envolvida, mas particularmente uma das maneiras espirituais de você resolver essa ansiedade por impulso sexual é se casando. É claro, manter o casamento é outra história que a gente pode voltar em outro vídeo aqui para comentar como você manter o seu casamento saudável, mas uma delas é através da relação sexual, satisfazendo esses impulsos sexuais. É claro, a sexualidade humana é terrível, porque muitas vezes o homem vê a mulher como uma mãe, né, como uma companheira, mas o objeto sexual aqui na mente pode ser direcionado a outras pessoas, mas aí vem as perversões, as questões, né, da sexualidade humana, que o homem, a gente já tem outros vídeos falando como o homem ou a mulher, ele escolhe seus objetos sexuais e muitas vezes ele tem afeto por uma pessoa, mas o sexo está atrelado a outras pessoas e aí vai vir treta na relação do casamento. Mas uma das maneiras de tratar espiritualmente é você estar afinando cada vez mais a sua relação com o seu cônjuge. Então, essas são as dicas que eu tenho para você hoje a respeito de como controlar os impulsos sexuais. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, dê aí o seu dislike se você não gostou e fundamentalmente procure ajuda para que você possa abrir o seu coração. Mas abrir o seu coração é dizer mesmo quais são os seus impulsos, se aquela pessoa está se sentindo constrangida através, mesmo sendo casada, sentindo desejo por impulsos sexuais, por pessoas do mesmo sexo, ou para compulsão à masturbação, ou para traição, para, enfim, essa questão do adultério e tudo mais. É importante que o terapeuta consiga te ouvir e ele possa desativar psiquicamente isso. E se isso for de origem cerebral, então é importante que você vá procurar o seu médico para que ele avalie do ponto de vista medicamentoso como ele vai te ajudar. E do ponto de vista espiritual, é claro, vai ler a Bíblia que você vai aprender realmente como a experiência com Deus, em primeiro lugar, vai fazer com que você consiga controlar esses impulsos cerebrais. E um grande abraço e até o próximo vídeo. E não esqueça aí de se inscrever no canal, dar o seu like ou o seu dislike. Até o próximo vídeo, um grande abraço.